Olá, você aí que gosta de séries, seja bem-vindo a esse canal. Se você gosta de uma série leve e cheia de drama, você está no vídeo certo, porque hoje a gente vai falar sobre uma série que estreou recentemente no catálogo da Netflix, chamada Mãe Só Tem Duas. Então fica aqui nesse vídeo porque hoje eu vou falar com vocês um pouco mais sobre essa série e falar um pouquinho do que rola em toda essa trama para vocês. Bom, galera, eu sou o tipo de pessoa que gosta de assistir vários tipos de série. De vez em quando bate aquela vontade da gente assistir uma série um pouco mais leve, voltada aí pra comédia dramática. E essa série tem tudo isso e mais um pouco pra você. Bom, galera, essa série aqui vai contar a história de duas mães que são bastante diferentes uma da outra e vão acabar tendo as suas bebês trocadas na maternidade. É isso aí. E aí elas só vão perceber, na verdade só vão descobrir que houve essa troca de bebês 4 meses depois disso. E é aí que começa toda a confusão da história, porque essas duas mulheres são bastante diferentes uma da outra, enquanto que uma delas é um pouco mais humilde, é um pouco mais pobre financeiramente falando, a outra é uma mulher bem-sucedida, cheia de orgulho e tem uma personalidade completamente diferente da outra mãe. Então a gente vai ter aí bastante confusão acontecendo nessa história quando elas acabam descobrindo que as suas bebês foram trocadas. A personagem da Ana, que é essa mulher bem-sucedida, sugere então para Mariana, que é a outra mãe, que ela vá morar na sua casa, pelo menos durante esse momento aí de amamentação das crianças, né? Já que elas acabaram recebendo aí essa notícia de que as suas filhas foram trocadas, elas não querem ter que lidar ainda com essa questão da separação das crianças tão abruptamente. Então, para poder superar aí esse momento de dificuldade e poderem também se ajudar nesse momento difícil, as duas vão acabar morando juntas. E, galera, isso aqui vai trazer maior confusão para essa história. Não só porque as duas têm uma personalidade bastante diferente uma da outra, mas porque a gente vai ter aí vários rolos envolvendo essas duas famílias que vão acabar se juntando, né, se tornando praticamente uma família só durante essa temporada toda. Bom, e não sei se deu pra você perceber, mas essa série aqui tem bastante semelhança com uma outra série que também vai mais ou menos aí por esse estilo, por esse caminho, que é a série que já está encerrada, chamada Jane the Virgin. Pra quem assistiu essa série sabe muito bem do que eu tô falando. Então, Mãe Só Tem Duas vai seguir mais ou menos aí o mesmo estilo dessa série de Jane. Bom, isso não é apenas uma coincidência, porque uma das pessoas aqui responsável por essa série foi uma das roteiristas da série Jane the Virgin. Então a gente vai acabar tendo aí algumas semelhanças entre essas duas obras. Acontece que, diferentemente de Jane, aqui nessa série a gente vai ter algumas coisas que são feitas de maneira um pouco menos caprichosas do que na série lá da CW. A série é sim bastante divertida, a gente vai ter ótimos momentos aqui, não só voltados para esse lado um pouco mais da comédia, como também a essa questão toda do drama aí, da história das duas mães. Porém, a gente vai ter aqui alguns problemas, por exemplo, na montagem dos episódios. A gente acaba tendo um pouco aqui a sensação de que algumas cenas elas são interrompidas de maneira muito abrupta, o que acaba interferindo um pouco com relação à continuidade da história, né? A fluidez da história. Então, tem alguns momentos que acabam parecendo que foi cortado ali de maneira muito abrupta demais a história, o que acaba também fazendo com que a gente tenha uma sensação até mesmo de pressa em alguns acontecimentos que ocorrem aqui. E essa escolha na edição dos episódios acaba não funcionando muito bem na maioria dos momentos. São poucos os momentos em que isso realmente funciona de maneira orgânica para a história. Então, por exemplo, a gente tem um personagem que está acompanhando um outro personagem no hospital, por exemplo, e logo em seguida, na próxima cena desse personagem, ele já vai estar em outro lugar, com outra pessoa, fazendo outra coisa, sendo que em nenhum momento a série mostrou pra gente que esses personagens que se encontraram aí nesse outro lugar, conversaram em algum momento, marcaram de se encontrar nesse lugar. Então fica parecendo realmente que a gente tem aí uma espécie de quebra na continuidade da história, né? Uma quebra de fluidez. Então isso acaba atrapalhando um pouco aí nessa questão e também acaba fazendo com que a gente tenha essa sensação de que as coisas acontecem de maneira um pouco apressadas demais. Além disso, a gente acaba tendo também uma sensação de que algumas coisas acabam sendo subdesenvolvidas por aqui. Por exemplo, a gente tem o personagem X que em 2 episódios descobre que está apaixonado pelo personagem Y, e isso é algo que poderia ter sido desenvolvido de maneira um pouco melhor aqui.
Eu acho que se isso tivesse sido desenvolvido ao longo dos 8 episódios da temporada, eu acho que daria um pouco mais de credibilidade para esse sentimento do personagem e ficaria um pouco melhor da gente conseguir ver isso, não só em 12 episódios, mas a gente conseguir ali aos poucos pegando algumas evidências disso. Mas não, eles acabaram decidindo fazer aí desse jeito, então acaba que algumas atitudes dos personagens, né, o desenvolvimento de alguns desses personagens fica um pouco ali subdesenvolvido. Porém, apesar da série ter aí esses probleminhas, eu acabei sendo fisgada por essa história, confesso pra vocês. E também é bastante nítido a gente perceber que essa história ela acaba evoluindo bastante ao longo da temporada. No início a gente tem ali um primeiro e segundo episódio um pouquinho mais fracos, mas aos poucos a história ela vai engatando e vai ganhando mais corpo ao longo da temporada, chegando a dar pra gente ali uma season finale, um episódio final de temporada que foi no mínimo de quebrar o coração da gente e de fazer cada um de nós ficar bastante ansioso para saber o que vai acontecer com esses personagens, se a gente vai ter uma segunda temporada. Eu pelo menos estou bastante ansiosa para saber o que vai acontecer a seguir e eu realmente gostei bastante do resultado final que a gente tem aqui. Como eu falei, a série ela tem sim alguns probleminhas, mas se você estiver procurando realmente algo que seja leve para você assistir, algo nesse estilo, eu acredito que a série ela consegue sim no final das contas dar conta do recado, ainda que tenha alguns problemas. Como a série foi lançada recentemente, a gente ainda não tem nenhuma confirmação sobre uma segunda temporada, o que eu espero muito que aconteça. Porém, se a gente tiver notícias sobre isso, eu com certeza vou trazer aqui pra vocês, seja em formato de vídeo ou também em alguma postagem aqui pela comunidade do YouTube. Eu sempre tô postando coisas por aqui, então fica de olho na comunidade porque sempre tem coisa lá pra vocês, ok? Fica de olho também no nosso Instagram porque eu também posto algumas coisas por lá. Sempre fica aqui na descrição do vídeo o link do nosso Instagram para você seguir a gente por lá. Então fala pra mim nos comentários se você já assistiu essa série, o que você achou dela, o que você tá esperando pra uma segunda temporada, o que você acha que vai acontecer com esses personagens. Eu também tô torcendo bastante para que a gente possa ter uma renovação dessa série que é bem gostosinha da gente assistir. Galera, eu fico por aqui nesse vídeo. Muito obrigada por vocês me acompanharem até aqui. Se você for novo por aqui, se inscreva, ative o sino para receber as notificações do que a gente postar por aqui no YouTube e também deixa o seu joinha, porque isso ajuda bastante a gente por aqui. Bom, pessoal, eu fico por aqui e até mais.